Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia e especialista em docência universitária, e estarei com vocês neste preparatório para o Enem. E hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que sempre está nas questões do Enem, que é a região norte do nosso país. Região de extrema importância, região onde abriga uma das florestas mais importantes do mundo, ok? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber, entender a diferença entre Amazônia legal e Amazônia internacional. O que seria a Amazônia legal? A Amazônia legal é a famosa e chamada Amazônia brasileira, certo? Ela foi instituída no ano de 1953, durante o governo do nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Então, a Amazônia legal, não esqueça, é a Amazônia que está apenas no território brasileiro. Nós sabemos que a Amazônia ela estende por outros países, mas a Amazônia legal, somente no território brasileiro. Não esqueçam. Ok? A Amazônia internacional, ela engloba vários países, como Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e também o Suriname. Isso equivale a cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. E mais de 60% da Amazônia internacional, ela está em território brasileiro, certo? O Brasil, então, ele tem uma organização especial na nossa Amazônia. Ele tem um papel primordial, porque ele tem o quê? A grande parte da floresta está aqui. E nós não estamos cuidando dela como deveríamos cuidar. Ok? Então, na região norte, temos essa floresta, tá? Que nós já citamos a diferença entre a Amazônia legal e internacional. Falar sobre a região norte. É a maior macro-região do país. Lembrando que nós temos quais macro-regiões do país? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Região Norte é a maior macro-região do nosso país. Ela está localizada, grande parte, na Amazônia brasileira. Possui quase 4 milhões de quilômetros quadrados, certo? Ou seja, 45% do território nacional. E nessa região eu tenho os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e o Tocantins. Confira comigo aqui na lousa o mapa das nossas regiões. Esta primeira, aqui onde eu vou escrever, aqui é a subdivisão geoeconômica. Aqui onde eu vou escrever é a regionalização geográfica ou regional. Eu tenho o Brasil dividido em 5 regiões. Vou circular aqui. Região norte, que nós estudaremos agora. Temos aqui de azul o Nordeste. Temos aqui de roxo o Centro-Oeste. De vermelho a região Sudeste. E de amarelo a região sul do país. Nós temos 2 formas de regionalizar o nosso país. Nesse quadro 1 aqui, eu tenho a subdivisão geoeconômica, que ela analisa fatores técnicos, populacionais e culturais. Ela não analisa regionalização estadual, ela não obedece fronteiras estaduais, limites, ok? Com ela nós temos somente a Amazônia, o Nordeste, a região do Centro-Sul, segundo Milton Santos, também chamado dela de região concentrada. Isso aqui nós iremos dar agora a pouco. Vamos focar na nossa região norte, tá? Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e o Tocantins. Observando ainda na nossa lousa que eu tenho a imagem
eu vou circular aqui, de toda a nossa Amazônia internacional, tá? Que ela já foge aqui aos limites territoriais do nosso país. E aqui eu tenho aqui eu tenho a vista aérea da região amazônica, ela muito importante, mostrando grandes rios, tá? Aqui eu tenho mais uma vista da região. Podemos analisar que essa é uma região extremamente rica na sua biodiversidade. Então vamos lá. A conquista da Amazônia. Por onde nós iremos começar a falar da região norte? Vamos lá. Os povos indígenas foram os primeiros a ocupar esta região. Aproximadamente 56% dos índios viviam em aldeias na região amazônica. Tá? Cerca aí de 258 mil pessoas. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. São grupos, né, esses índios, esses nativos indígenas, eles são grupos que preservam suas características culturais, mantendo costumes, tradições, rituais que foram transmitidos aí através das gerações. Então é muito importante a preservação desses índios, onde a FUNAI, que é encarregada disso no Brasil. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Tá? O povoamento da região norte pelo homem, entre aspas, pelo homem branco, estrangeiros e brasileiros de outras partes do país, começou no final do século XIX. Então, no final do século XIX, a região da floresta começou a ser povoada. Tá? Por que resolveram povoar? Primeira coisa, exploração do látex, da seringueira, para a produção de borracha. Isso foi conhecido como ciclo da borracha, que eu tenho certeza que vocês já estudaram em história, né? Mas o ciclo da borracha ele foi o principal porta de entrada para pessoas conquistarem ou povoar a região amazônica. O ciclo da borracha ele trouxe muita riqueza para a região, como um dos exemplos para atender esses novos ricos dessa região, foram construídos toda uma infraestrutura para atender esse pessoal. O grande exemplo é o Teatro Amazonas, que é um dos teatros mais bonitos da América, ok? Porém, o ciclo da borracha, que foi muito bom, ele durou apenas algumas décadas. Porém, foi o suficiente para atrair os migrantes, principalmente nordestinos, ok? Ainda assim, durante o século XX, a região permaneceu praticamente isolada. Tá? Uma região desse tamanho, isolada, econômica e politicamente, do restante do país, isso traz os sérios problemas. E uma das coisas que os governos pensavam era, olha, região de extrema importância abandonada, nós vamos dar brecha para invasões. O que o governo resolveu fazer? Olha, então vamos fazer projetos para a ocupação da Amazônia. Nestes projetos consistiam em construção de rodovias ligando o norte às demais regiões do país, abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária, áreas para exploração de minérios de grande porte e criação da Zona Franca de Manaus, para desenvolver a atividade industrial. Essa ocupação por meio das rodovias, ela foi entre as décadas de 50 e 80, tá? Entre 1950 e 1980. Milhares de quilômetros de asfaltos, de estrada foram abertos, rompendo o isolamento da região, e a rodovia mais importante que nós temos que lembrar é a Transamazônica, que até nos dias de hoje, estando em 2020, ela não foi 100% completada. Outras rodovias de extrema importância que ligaram essa região às demais regiões do país foram a rodovia Belém-Brasília e a Cuiabá-Porto Velho. E grande foi o desafio para construir estas estradas, pois nós tínhamos umas condições naturais desfavoráveis, grande quantidade de rios, florestas, igarapés, né, o solo propício à erosão e um clima bastante chuvoso. Isso tudo dificultou a construção dessas rodovias.
Temos uma grande quantidade de núcleos de povoamentos nessa região, com pequenas propriedades familiares, junto às rodovias federais. O governo também concedeu ceder áreas médias de 100 hectares para atrair famílias para a região norte, tá? Principalmente famílias do sul foram em busca dessas terras. E o governo também deu um jeito de promover latifúndios empresariais, tá? Para promover a ocupação mais intensa. Se é um latifúndio, empresas vão colocar o quê? Tecnologia nessa região. E também a promoção da pecuária extensiva. Que é pecuária extensiva? A criação de animais em uma grande área territorial, ok? E na agricultura, como uma área que tem uma disponibilidade hídrica enorme, na agricultura temos um destaque na produção de mandioca, arroz, feijão, milho, soja, ok? Os melhores solos, eles são utilizados para a soja, cacau, café, a malva, a juta, o guaraná, a pimenta do reino, né? E os solos que não têm uma grande quantidade de nutrientes naturais, é feita a correção aí com os nossos colegas engenheiros agrônomos, ok? E na pecuária, nós temos o rebanho de gado de corte e também a criação de búfalos. Outro fator importante que nós temos para o desenvolvimento dessa região é a exploração de minérios na Amazônia. Entre 1960 e 1970, foram descobertas grandes jazidas de ferro, de minério de ferro, cobre, manganês, cassiterita e também jazidas auríferas. O maior exemplo de jazidas de ouro é o exemplo da Serra Pelada, que foi o maior garimpo a céu aberto do planeta. Então, nós temos grandes empresas mineradoras que se instalaram nessa região, assim como milhares de trabalhadores que migravam para estes garimpos, ok? Essas jazidas minerais na região norte são responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. E temos que lembrar aqui da empresa Vale, antiga companhia Vale do Rio Doce, tá? Que nós temos uma extração de minério de ferro aqui fantástica. E os principais projetos nesta realização da exploração mineral na Amazônia, nós temos o projeto da Grande Carajás, projeto Rondônia, projeto Roraima, projeto Tapajós e o projeto Trombetas. Os minérios produzidos na Serra dos Carajás são transportados por ferrovia até o Porto de Ponta Madeira, em São Luís do Maranhão, e mandados para exportação. E a indústria dessa região norte? A partir da década de 1960, ocorreu um crescimento fantástico na atividade industrial dessa região. O governo passou a o quê? Incentivar a instalação de indústrias. Que incentivo foi esse? A Zona Franca de Manaus, uma zona livre de impostos por 50 anos. As indústrias mais importantes localizadas nesta área são quais? Montadoras de aparelhos eletrônicos, computadores, televisores, relógios, aparelhos de som e vídeo, motocicletas e bicicletas. E a população dessa região? É a região menos povoada do país, com uma densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Lembra dessa densidade demográfica que estudamos na aula 1? Ocorreu um crescimento populacional, sobretudo pelas migrações de nordestinos, sulistas e paulistas e também dos mineiros, que foram atraídos em grande parte pelos programas de povoamento que o governo federal desenvolveu nessa região, que foi o quê? Cedendo terras. Houve um aumento da população urbana devido ao fracasso de alguns projetos agropecuários, principalmente aqueles voltados para os assentamentos rurais. E as principais cidades dessa região, temos Manaus, Belém, Palmas, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco e Macapá. Ok? E se tratando da biodiversidade da região norte? Olha, lá tem uma variedade incrível
de vida nessa região. A fauna, por exemplo, ela tem mais de 1.800 espécies de aves, 2.500 espécies de peixes, 320 espécies de mamíferos, tá? Além de uma infinidade de insetos, anfíbios e répteis, cerca de 30 milhões de espécies de flora diferentes. Podemos citar aqui as principais: seringueira, castanheira, cacaueiro e a vitória régia. Entendido sobre a região norte? Vamos para outra região? Vamos para a região nordeste? Confira comigo aqui na lousa o mapa da região nordeste. Vou circular aqui. Nós temos os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região de extrema importância. Quais são os principais aspectos físicos da região norte do Brasil? Formada por 9 estados, um pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Em 2009, sua população era de 53 milhões de habitantes. Ela corresponde a mais de 18% do território nacional. Eu tenho uma diversidade enorme das paisagens, temperaturas elevadas, baixo volume pluviométrico, ou seja, poucas chuvas, e grande potencial de evaporação. Quais são os tipos de climas e de vegetação que eu tenho nessa região? Confira na lousa aqui comigo, tem algumas imagens das vegetações que eu tenho na região. E olha aqui, eu tenho clima semiárido. No clima semiárido, eu tenho qual vegetação? A caatinga. Clima litorâneo úmido, eu tenho mangue e Mata Atlântica. Clima tropical, eu tenho cerrado. E clima equatorial úmido, eu tenho a Mata dos Cocais. Todos eles representados aqui nas imagens abaixo. Ok? Um grande problema natural na região nordeste são as secas, a falta de chuvas, tá? Nós temos uma região lá chamada como Polígono das Secas. Confira comigo no mapa aqui na lousa. Esta região de amarelo é localizada e conhecida como Polígono das Secas. Vocês podem perceber que ela expande da região nordestina. Essa área onde eu vou circular aqui é uma área do extremo norte de Minas Gerais, tá? Conhecido aí como Vale do Jequitinhonha. Esta região do Polígono das Secas, região localizada entre a região nordeste e o norte de Minas, ela é reconhecida pelo governo federal e ela passa por longos períodos de estiagem. Existe um livro que eu até quero indicar para vocês, que o livro chama 5 anos sem chover. Simplesmente uma menininha que escreveu como foi, ela relatou como foi 5 anos sem chuva nesse local. Vamos lá. Foi criada políticas contra as secas prolongadas, certo? Nessa região. Porém, infelizmente, ainda essas políticas não chegou de fato a quem deveria. Seria quem? Os sertanejos da região. Essa região, ela sofre esse problema devido a uma barreira natural que se tem, que impede as massas de ar úmidas vindas do oceano chegar nessa região. Olha aqui na nossa lousa, tem um mapa aqui que é mais fácil de explicar. Esse aqui é o Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, que é a barreira natural que impede as massas de ar úmidas vindo do oceano. Nessa região aqui onde eu risquei, eu tenho o Oceano Atlântico. Acontece tudo normal, que a água do oceano ela evapora como tem que evaporar, formando o quê? As massas de ar úmidas. O vento faz o seu papel normal, que é o quê? Levar massas de ar úmidas do oceano para o continente. Só que chega aqui, essa massa de ar vai encontrar uma barreira natural, que é esse Planalto da Borborema, onde eu vou ter as chuvas só antes do Planalto. Esse Planalto não vai deixar essas massas irem para esta região aqui, para o Polígono das Secas, para a região do sertão nordestino.
e eu vou ter chuva somente na região da zona da mata. Então, o grande problema da falta de secas nessa região chama-se Planalto da Borborema, que impede as massas de ar úmidas vindas do oceano chegar até o sertão nordestino. Ok? Olha aqui a hidrografia da região nordeste na nossa lousa. Isso aqui é um rio, gente. Infelizmente. Vamos lá. Temos os rios temporários. Tá? O que são rios temporários? São rios que, em determinada parte do ano, eles secam. Eu tenho o Rio São Francisco, de extrema importância nessa região nordeste, que ele é um rio perene, ele atravessa todo o sertão nordestino. O rio perene é um rio que não seca nunca. Rio São Francisco, ele é conhecido como Rio São Francisco, ele também é conhecido como Rio da Integração Nacional ou Rio dos Currais, ok? E o seu apelido carinhoso, como está aqui na lousa, o Velho Chico, que ele é utilizado para irrigação, transporte, eclusas, pescas, produção de energia e produção de energia elétrica. E nós temos um grande problema aí na região nordeste, que é o assoreamento e o desmatamento da mata ciliar. Mata ciliar é a mata que fica próxima ao rio, servindo para protegê-lo. E o relevo da região nordeste? Coloquei aqui na nossa lousa, vocês podem olhar rapidinho aí. Coloquei uma imagem do Planalto da Borborema, onde tudo acontece. Temos as planícies costeiras, áreas mais rebaixadas, planaltos na área central, né? O Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Serra Geral e a Serra Grande, e são as áreas mais elevadas, ok? Existe um problema na região Nordeste, chamado a indústria da seca, onde pessoas parecem que lucram com a tristeza e a seca do sertanejo nordestino. Seca é uma característica do clima semiárido, porém, falta de água não significa pobreza. Olha os exemplos. Califórnia, nos Estados Unidos, é um deserto, né? E lá não é área de pobreza. O maior exemplo que podemos citar no mundo é Dubai, que é um deserto, e lá não é pobre. Então, seca, falta de água, não é sinônimo de pobreza. Essa região é extremamente pobre por falta de políticas públicas corretas. Explicação para a pobreza de quem vive no sertão nordestino, né? Isso aí não existe. Então, governos dessas áreas solicitam verbas para solucionar os problemas, dinheiro público, né, para investir em quem? Em açudes, levar água até as pessoas necessitadas. Esse dinheiro, de modo, uma grande parte dele é desviado. E para onde vão essas verbas milionárias? Para os grandes latifundiários da região, que têm projetos de irrigação e que geralmente produzem para exportação. Esses sim recebem essas cotas, essas verbas públicas, tá? E os pobres, coitados, não. Então, por isso é o nome de indústria da seca, ok? Quais foram alguns projetos criados nessa região? Cisternas, açudes, transposição do Rio São Francisco, que é algo que é muito comentado em todos os telejornais, tá? Esse projeto do Rio São Francisco, ele é extremamente polêmico, uns defendem com unhas e dentes, outros abominam, mas, enfim, é um projeto que já tem, grande parte dele já foi concluído, ok? O Nordeste, ele ocupa a região mais antiga do país, certo? Onde iniciou com a atividade canavieira, plantação de cana-de-açúcar. Foi na região Nordeste onde nós tivemos os primeiros ciclos urbanos do país. Lembra que os portugueses, quando chegaram para colonizar o país, chegaram no Nordeste, mais precisamente na cidade de Porto Seguro. Nessa região tem-se portos para exportar, né, desde o pau-brasil de 1500 a 1530, até hoje fazendo exportação. Tá? Essa cana-de-açúcar trouxe à região um poder político e econômico. Poder econômico, isso rendia muito dinheiro, e poder político também. Ou seja, se a economia estava aqui, os grandes comandantes da política estavam aqui também, tanto que Salvador já foi a capital do país. Logo após a produção de cana-de-açúcar, nós tivemos a criação do gado, né, que era utilizado para o quê? Alimentação, transporte das canas, carne e couro. E também este gado serviu para interiorizar um pouco a região nordestina.
Confira comigo aqui no quadro. A região Nordeste ela é subdividida em 4 regiões. Região 1 é o meio norte, região 2 é o sertão, região 3 é o agreste, região 4 é a zona da mata. Ok? Quais foram os critérios utilizados, adotados para fazer essa regionalização? Aspectos naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia e também os problemas, os aspectos sociais. Começando pela zona da mata, sub-região nordestina, localizada onde? No litoral, região rica e desenvolvida e industrializada do Nordeste, onde eu tenho chuvas distribuídas ao longo de todo o ano, muito bem distribuídas essas chuvas. Eu tenho grandes indústrias, eu tenho a população mais rica do Nordeste, eu tenho uma grande aquisição de dinheiro com o turismo, tá? E primeiro local de exportação do país. Tenho nessa região desmatamento quase que total da Mata Atlântica, ok? Eu tenho problemas sociais, como problemas de moradia irregulares, desemprego, baixos salários. Essa sub-região da Zona da Mata ela ainda é dividida em 3, entre Zona da Mata Açucareira, Recôncavo Baiano e Zona da Mata Cacaueira, certo? Outra região é o Agreste, localizada entre a área seca, ou seja, o sertão, e a área úmida, Zona da Mata. O Agreste ele é simplesmente uma faixa de transição. Eu tenho de vegetação dele desde a Caatinga à Mata Atlântica. Eu tenho minifúndios policultores. Minifúndio é o quê? A pequena propriedade rural policultor que produz uma grande diversidade de espécies, principalmente feijão, milho, mandioca, café, algodão. A pecuária aqui, eu tenho uma pecuária principalmente para derivados de leite, indústria de calçados, móveis e têxteis. Ok? Próxima região é o sertão, que é a maior sub-região do Nordeste. É a área que ocupa o clima semiárido. Eu tenho encostas de serras, as áreas mais úmidas, onde eu tenho até brejos, né? Mas eu tenho também a maior parte ali de Caatinga, tá? Região onde menos chove no país. Eu tenho lá pecuária e agricultura, principalmente de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz e mandioca. E eu tenho agricultura de subsistência. As pessoas vão o quê? Plantar para se alimentar. Nas áreas irrigadas, aí já são quem tem muito dinheiro para investir em irrigação. As áreas irrigadas eu tenho o quê? O mercado externo e interno. De modo geral, mercado externo. As pessoas produzem para venda no exterior, onde vai receber em dólar ou em euro e o lucro vai ser maior. Quais as áreas irrigadas? O Vale do Aço, no Rio Grande do Norte, o Polo Juazeiro da Bahia e Petrolina e o oeste da Bahia, ok? Aqui é onde eu vou ter a produção de frutas, certo? De café, soja e por aí vai. Quem é que domina esses vales irrigados? Empresas agrícolas do sul estão indo para o Nordeste, onde lá tem terras baratas e localização estratégica, certo? Finalizando, temos o meio norte, que já ocupa todo o estado do Maranhão e do Piauí. É a faixa de transição entre o sertão nordestino e a região norte, ou seja, entre a floresta amazônica. Eu tenho como vegetação a mata dos cocais, o extrativismo vegetal, como indústria de cosméticos, a criação de gado, algodão, arroz, soja e também os minérios. Este aí foi a nossa região Nordeste. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.